Olá, seja muito bem-vindo ao primeiríssimo episódio do CuruPiraCast, um podcast onde nós vamos falar sobre variados temas ligados à ecologia, alimentação, promoção de saúde e hoje nós estamos aqui com uma convidada extremamente especial e é a Nicole. Então se apresenta aí pra gente, Nicole. Gente, muito obrigada pelo convite. Árgil, muito obrigada pela sua honra de estar aqui. Eu sou Nicole Freitas e tenho trabalhado com o Tantra, né, aqui em Divinópolis já tem um tempo. E o Tantra é uma coisa muito especial. Ele aconteceu na minha vida assim muito de repente, numa fase de mudança, transição. Eu morava em BH e vim para Divinópolis, eh, pensando em algo novo, né, para eu poder desenvolver aqui O que que você coisa fazia nova. em Belo Horizonte? Lá eu era consultora de vendas. Eu trabalhei na Val Jogo Boss, foi meu último emprego. E quando eu saí da área comercial, eu fiquei um pouco assim, sem saber o que eu ia fazer, porque comércio ele suga demais, né. Então eu quis ir para uma área totalmente nova. Então eu comecei a fazer massagem relaxante, que foi muito bacana também para mim, um aprendizado assim que me fez eu crescer, sabe, como pessoa. Mas você, no caso, era vendedor e o que que te ligou para esse universo de começar a fazer massagem, por exemplo? Como que você chegou nisso? Então, eu precisava cuidar de mim primeiro, né. Eu estava muito cansada do comércio, muita agitação, você acaba não tendo a oportunidade de passar com sua família, né, você fica por conta de trabalho, conta que você tem que bater, e eu precisava resolver isso, porque eu já estava muito cansada. Meu filho precisava de mim, né, mais presente na vida dele, ele estava virando adolescente, então eu vi que se eu continuasse na área de vendas, eu não ia conseguir ter saúde para cuidar de mim nem do meu filho. Então eu precisei afastar e começar, assim, fazer boas escolhas, né, e ir pra massagem já era uma coisa que já me chamava atenção. Teve uma vez um episódio na minha casa, a minha avó tinha feito uma cirurgia, ela já estava um pouco mais debilitada, e aí eu cheguei lá, as meninas falaram que ela estava com dor na perna. Falei assim: "Não, traz um óleo lá que eu vou passar na perna dela", e sem saber nada, assim, sem ter domínio de nada, só queria fazer pra ajudar mesmo, e ela ficou muito feliz. E pra mim isso foi uma coisa assim, se eu podia fazer algo, né, pra ajudar as pessoas, que pudesse deixar elas mais confortáveis, por que não trabalhar de forma inteligente com isso? Então eu quis fazer o curso, me preparar, né, eu fiz o curso de massagem relaxante, foi o meu primeiro curso, depois fui fazendo outros cursos até chegar no tantra, que eu fui para o tantra por causa da minha irmã. A minha irmã, ela sempre foi muito curiosa, né, então ela veio para cá da Divinópolis primeiro, ela construiu a clínica dela, ficou uns 10 anos, né, aí está até hoje, com a clínica aberta. Então ela sempre gostou dessa área de estética, né, é uma área que também chama muita atenção, e biomédica também, e ela fazia esses trabalhos e eu falei: "Ah, talvez seja uma oportunidade também de eu colocar em prática esse curso". Eu já queria mesmo sair da área de vendas, eu pensei: "Agora eu vou juntar o útil ao agradável, né". Então me especializei no curso de massagem e acabei vindo pra cá, tá assim: "Eu vou experimentar, se der certo, beleza, se não der, né, eu pelo menos é uma oportunidade que eu vou arriscar". E aí eu vim trabalhar com ela. E tem dado certo até hoje, né, legal. Bacana, você falou um tema muito interessante, que é o que durante um período, aparentemente, você estava trabalhando, prestando serviço para outras pessoas, né, e de repente você viu que estava sendo necessário investir na sua saúde. Então, uma das coisas que a gente fala bastante é essa questão de todo dia a gente acorda tá lotado de problema para poder resolver. Tem conta para poder pagar, tem pai, mãe, irmão, não sei qual que é o problema que você enfrenta hoje, aí no seu dia a dia, qual que é o seu principal problema. Mas a grande verdade é que a partir do momento que você perde a sua saúde, você só tem um problema. Aí todos os outros problemas desaparecem e o seu único problema que você tem é conseguir levantar da cama. Então, diante disso, é bem interessante esse tema que você está levantando, porque na escola, que é a nossa primeira experiência de sociedade, a gente sai de casa e é na escola, a gente vai aprender parte dos nossos padrões de comportamento, de pensamento. A gente fala muito sobre passar no vestibular, conseguir emprego, fala sobre variados temas, mas não se fala tanto assim sobre saúde. Não se fala tanto sobre missão existencial, o que que a gente está fazendo aqui, por que que nós estamos aqui. Então, uma coisa que é bem legal é que a massoterapia, o tantra, são ferramentas que auxiliam e quem conhece geralmente não tem mais volta, né, nunca mais volta,
uma mente que se expande, ela nunca mais volta para o seu tamanho original. Então, existem diversas superstições em cima desse tema, né, tantra, o que que é o tantra e tal. E pra gente começar a explicar melhor o que que é o tantra ele é religião? Mas não é uma religião, né. Ele veio desse universo da Índia mesmo, né, mas ele não é conceituado uma religião, porque apesar de ter deuses hindus e tudo, mas ele não está ligado a isso, né. Então, normalmente quem gosta do tanto, eles vão gostar desse tipo de coisa, normalmente vão gostar, mas não necessariamente. Inclusive a gente pode tratar o tantra como se fosse um yoga ou uma outra coisa, porque a ideia do tantra é trazer essa conexão que você tem com você mesmo, sabe, você ter esse tempo de você parar, respirar, concentrar em você. Então tudo que você está fazendo com presença no seu corpo é tantra. E tem outras pessoas que entendem isso também como uma forma de meditação, né. Tudo que você faz com a presença, né, eu estou aqui, eu estou sentado, eu estou sentindo a cadeira, né, no meu corpo, eu estou sentindo a minha roupa no meu corpo, então isso é tantra. Eu estar plena e com a consciência aqui, no aqui e agora. E qual você sente que seja a principal transformação que o tantra trouxe para sua vida em particular? Olha, para mim, particular, eu acredito que além dessa percepção, né, de quem sou eu nesse planeta, o que que eu estou fazendo aqui, né, que é a pergunta de todo mundo: "O que que eu estou fazendo aqui?". Se não tem nada de, né, novo, a gente parece estar aqui fazendo todos os dias a mesma coisa, sentindo igual um robô. O tanto ele te traz essa questão do aqui e agora, essa presença, né, essa consciência. Então tudo que você vai fazer, que você faz com mais leveza, com mais amorosidade. Se você tem que lavar uma vasilha, você vai pensar em uma coisa boa enquanto você lava a vasilha. Então, me trouxe um pouco mais de sabedoria para mim, lidar com os meus problemas, com as minhas dificuldades diárias, que às vezes antigamente eu não tinha tanto. Sim. O tantra, ele é uma terapia sexual ou faz parte, mas não é só isso? Como que funciona? O tantra ele vai, expandir a sua consciência através do prazer, mas vamos dizer que não é só isso, né, o tantra é vamos dizer que é um estilo de vida. Quem conhece o tantra e começa a viver o tantra, é uma pessoa que já está num grau de conhecimento elevado, ela já vai fazer escolhas boas na hora da comida, da alimentação, ela não vai para qualquer lugar para consumir qualquer coisa, então é uma pessoa muito mais voltada para esse bem-estar físico, mental, espiritual. E a questão, pelo que você está falando, então o tantra ele acaba sendo mais para mulher, para homem, como que funciona? Olha, não tem, essa diferença, né, para todo mundo que quer se sentir bem, que quer ter um desenvolvimento com ele mesmo, tá às vezes passando por algum processo de baixa autoestima, baixo libido, às vezes, porque o tanto ele trabalha também a sua sexualidade, então, quando você se ama, se coloca em primeiro lugar, automaticamente você vai ter energia sexual. Então, é uma coisa que está ali adormecida dentro de você, a gente fala muito sobre a energia da Kundalini, que é uma energia que fica adormecida na sua espinha, né. Então quando você movimenta essa energia, você realiza, né, você se potencializa. Então, quando essa energia vai trabalhada, pode ser através de uma respiração, pode ser através de uma dança, pode ser através de um exercício físico. Então, tem várias formas de você alcançar e acordar essa energia. Então, o seu corpo ele vai ficar mais mais, como vamos dizer, elétrico, talvez. Exatamente, mais elétrico. Então, a gente trabalha as couraças, né, então dentro do tantra é trabalhado as couraças que impede a pessoa de sentir. O que que é uma couraça? Adormecida. A couraça é como se fosse um escudo que você em algum momento na sua vida precisou colocar ali para você sobreviver, né. Às vezes você sentiu algum medo, alguma frustração, ou um arranhador de uma maneira Eu ou outra. tenho visto falar muito, tem Luciano Huck, tem várias pessoas começando a participar, né. Como que é o nome da companheira do Luciano Huck? Angélica. Angélica. Então tem muitos artistas, muitos famosos agora, vindo para o tantra. E como que foi pra você? Tipo, você falou que entrou para o universo de massoterapia, começou com massagem relaxante e tal, mas de que forma que você acabou chegando nisso do tantra? Tá, eu trabalhava já há 1 ano ou 2, não tenho certeza, com massagem relaxante, era uma coisa bem assim, eu já tinha feito curso de outras massagens, mas estava vindo a mesma coisa, né, tipo, tudo igual, nada a mesma coisa. E a minha irmã sempre muito curiosa, né: "Por que você não faz tantra?".
Falei: "Ah, Michele, eu acho que isso não é pra mim". Eu ainda tinha muitos bloqueios em relação à minha própria sexualidade, então eu tinha um pouco de medo. Na verdade, eu era toda bloqueada. Então, o tantra, eu fui com medo. Eu fui com medo, né, eu não sabia, não fazia ideia, que eu nunca tinha pesquisado a respeito. A minha irmã já sabia um pouco, porque ela já fazia aula de ioga, ela já sabia um pouco desse caminho, sabe, essas ferramentas. E aí ela falou assim: "Olha, se você não for, você simplesmente não vai ter vivido essa experiência, mas se você quiser, eu vou por você". Na hora que eu falo: "Eu vou por você", eu senti segurança de ir, porque eu não tinha muita confiança de fazer as coisas sozinha. Inclusive eu tô nesse processo até hoje, ter permissão de fazer das coisas sozinha, eu não me permitia. Então, quando eu me vi, eu já estava lá, só que eu não sabia, eu caí igual um paraquedas, assim, tipo, num lugar totalmente que eu não conhecia nada. Que foi assustador? Como é que foi a experiência? Então, a experiência, ela é assustadora. Eu vou te falar, era uma experiência assustadora, mas para o bem, porque vamos pensar assim, não é só flores, né, todo o tratamento de autoconhecimento, você vai lidar com suas sombras, né, então a gente tem que ter isso em mente. Então cada hora que você vai acessar ali uma experiência, você vai acessar uma dor, mas é importante que você acesse a dor para curar, né. Então o tanto é como se fosse uma terapia mesmo, psicológica, só que com muito mais, quando você participa de uma imersão de tantra, no caso a gente participou para ser educador tântrico, o seu trabalho é muito mais pesado, porque uma pessoa que vai ali e recebe uma massagem. Pode ser que ela acesse alguma situação ruim, algum trauma, pode acontecer, mas é muito difícil. Agora, para quem faz a imersão, que tem todas as fases, aí ela é mais densa. Aí você acessa traumas, bloqueios da sua vida, porque na verdade você precisa se curar primeiro, para depois você ajudar alguém a se curar. Então o processo ele é interior, né, profundo, é dolorido, mas tem um resultado fantástico. E quem que você enxerga hoje como sendo os principais pessoas que podem ter algum tipo de transformação com tantra, com essa influência desse conhecimento? Você Olha, tem algum público em específico que talvez tenha um pouco mais de aptidão para poder participar? são todas as pessoas que querem atingir um objetivo na vida delas de ser mais feliz, no com elas, mais aceitação com o próprio corpo. Assim, não tem idade, porque o tantra ele é para qualquer idade, tanto é que tem uma massagem que chama toque borboleta, você pode fazer em crianças, em bebês. Então, o tantra, igual eu falei, não está voltado só para a questão da sexualidade, porque você consegue aplicar o tantra em todas as idades, desde que você tenha ali a ideia e o objetivo da intenção, né. Qual que é a sua intenção naquele propósito ali que você está ajudando a pessoa. Então a pessoa vem para você com um problema, uma situação, você consegue ter ferramentas para você poder ajudar em qualquer situação. E a gente nunca trabalha sozinho, né. O educador Tantra, ele precisa de ter pessoas muito bem alinhadas a ele, o psicólogo, o psiquiatra, porque são pessoas que vão acessar traumas profundos, e se você não tiver o amparo de um bom profissional para te ajudar ali, você está mexendo numa caixa de Pandora. Então você precisa que ele continue o tratamento dele, porque é uma equipe mesmo. Então acaba que o tantra, ele é uma terapia complementar, mas que de forma alguma acaba impactando na questão de mudança, na questão de medicamento. O tantra, ele simplesmente faz um processo de autoconhecimento, mas com amparo de um psiquiatra, do médico que vai acompanhando junto com o processo. Exatamente. Inclusive a gente não, fala para as pessoas pararem de tomar medicação, pelo contrário. Quem vai fazer esse papel é o psicólogo ou psiquiatra, né, no caso de medicações. No caso, é o Mas próprio psiquiatra, então o psicólogo não pode fazer isso também. exatamente. Porque o que que acontece, o tantra ele vai diminuir um pouco. Por exemplo, a pessoa às vezes tem ansiedade, então ele vai trabalhar um pouco nessa ansiedade, porque a gente faz respirações, né, então a gente faz todo o processo de respiração e meditação com a pessoa, que ela vai melhorando essa condição a longo prazo. Então é Ó, você acabou de falar uma coisa super, hiper interessante. Galera, olha só que legal essa informação que eu vou passar para vocês. Às vezes a gente olha essa galera do Tantra, do Yoga e diversas pessoas falando sobre isso de respirar, meditar e tal. E muitas vezes a gente olha com um olhar de chacota. Pô, nossa, será que não, meditar, ir pro meio do mato, respirar e tal? Existe um estudo científico que eu vi ele recentemente, que eu achei muito interessante, que é o quê? Tampar a narina da pessoa
ela vai respirar somente pela boca. Ela ficou durante uma semana somente respirando pela boca. Você acredita que simplesmente ela começar a respirar pela boca e tampar a narina, após uma semana ela estava com problemas de ansiedade, depressão, surtada, completamente surtada, em desequilíbrio. Por quê? Pela ausência de respirar pelas narinas. Então a questão da respiração, ela é mais séria do que parece. É muito mais sério do que parece e realmente a respiração, ela acaba sendo um agente transformador muito poderoso mesmo, que acaba talvez sendo um dos principais alimentos que a gente utiliza no nosso dia a dia. É muito fundamental essa atenção na respiração. E é muito interessante também você ir por esse lado da respiração, e porque quando a gente está numa situação, a gente fica tenso, automaticamente a gente para de respirar. Então, se a gente conseguisse trazer essa percepção que você não está respirando, essa consciência, fala, não, gente, por que que eu estou agitada assim? Eu não estou respirando direito. Então, você traz essa respiração mais profunda, né? Mais, uma percepção mais firme no seu corpo, de você estar com atenção na sua respiração. Você fazendo isso, seu cérebro vai acostumar aquela respiração, automaticamente você vai corrigindo essa respiração errada. Porque a gente fica ansioso por respirar só, sabe aquela respiração curta? Sem você respirar, enchendo o seu pulmão de ar, sabe? E se possível, se você conseguisse segurar um pouquinho essa respiração para depois você soltar o ar, seria mais interessante ainda. E lidar com pessoas é uma coisa extremamente desafiadora. Qual foi a sua pior experiência, assim, de lidar com um paciente? O que que já aconteceu? E também, tipo, talvez eu contar até também um pouco de algum caso que deu muito certo, que funcionou muito bem, com a essa imersão do universo tântrico. Como Sim. Hoje eu acho que o meu maior desafio é explicar às pessoas o que é o Tantra, para a pessoa entender que o Tantra não tem nada a ver com prostituição, né, que quando você vai para um atendimento tântrico, você está indo de forma terapêutica, né. Então, eh, o Tantra ele acontece, né, ele vai acontecendo, você passa por um processo, né, de analisar o paciente, então você tem a primeira anamnese, para você conhecer o quadro do seu paciente. Depois você passa pelo processo de fazer a pessoa ter consciência de como ela respira, depois como ela faz a meditação, essa meditação pode ser uma dança, pode ser um movimento, um alongamento, não tem, exatamente, depende do que a pessoa está precisando naquele momento. E a massagem em si, que a massagem a gente trabalha 4 elementos: terra, fogo, água e ar. São 4 ritmos diferentes para você despertar aquele corpo. E em algum momento também da sessão vai acontecer os toques nos órgãos genitais, e é aí que está o problema. Tem pessoas que não entendem que esses toques são toques terapêuticos. Tem pessoas que ficam pensando que é masturbação e não tem nada a ver com masturbação. O toque é um toque, é como se fosse um estímulo mesmo para que você possa prolongar aquela forma de sentir prazer. Ou seja, você vai pegar aquele corpo que já está todo trabalhado, relaxado, né, com aquela energia toda, focada ali, e vai fazer com que aquela energia seja conduzida para que ele tenha o famoso orgasmo seco, que o tantra, né, quando você vai estudando o tantra, a pessoa tem esse orgasmo seco, então ela vai ter o corpo dela todo energizado, que é diferente da ejaculação. Quando a pessoa às vezes tem a ejaculação, no caso homens, né, tem a ejaculação, ela perde ali a energia. E o tantra não, o tantra ele quer que você retenha a sua energia para que você possa expandir ela, para que você fique mais criativo, fica mais, vamos dizer, mais energizado mesmo. E aí esses toques, inclusive, eles são feitos, né, com luvas, eh, toque é todo voltado mesmo para você ter essa explosão de energia, né. Então, pode ser que as pessoas tenham a ejaculação a primeira vez? Pode, até elas terem, passado, né, com outro processo para elas irem aprendendo também, que é muito difícil você mudar isso, né, na pessoa, tipo, deixar de ejacular, é muito difícil. E aí você vai canalizando essa energia para que a pessoa possa co-criar os sonhos dela, que a energia sexual é uma energia de cura, cocriação e realização. Essa é a ideia e o objetivo do tantra. então tem muita gente que acaba chegando e achando que é como se fosse prostituição, o tantra, porque eu já vi que em alguns encontros, quando a gente está falando, por exemplo, da formação, né, a formação enquanto educador e tal, existe a questão do nudismo. Como que funciona esse universo? Sim, quando a gente está fazendo a imersão, a gente tem muito contato mesmo com a nudez, né. Eu acho que é uma forma também da gente tirar essa condição de que a nudez é uma coisa ruim, sabe, porque na verdade, se a gente for olhar bem, essa questão de você usar roupa
É adequado? Sim, se a gente fosse andar nu pela rua ia ser meio complicado. Mas isso não era para ser uma coisa ruim se você deparasse com uma pessoa nua, de repente, sabe. A gente foi se condicionando a estar sempre vestido, 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 mas a roupa é uma proteção, né, a roupa também é uma forma de você esconder quem você é atrás de uma roupa. Então quando você se veste, você tá indo totalmente não só nu de roupa, mas nu de tudo. E isso acaba ajudando bastante, numa perspectiva, porque eu fiquei impressionado, principalmente, muitas vezes, é uma coisa que acontece principalmente com mulher, e mulheres mais jovens, mais novas, que às vezes a pessoa tá super bem, saudável e tal, mas a pessoa tá com mega, hiper, 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 "Nossa, eu tô gorda. Ai, meu corpo é feio". A pessoa sentia aquele bloqueio, assim, e esse bloqueio acaba reverberando pra tudo dentro da área da vida da pessoa. Não tem essa aceitação pelo corpo, né. Baixa autoestima. É como se você rejeitasse quem você é, se não concordasse com o que você está. Porque uma coisa é você não gostar de tudo no seu corpo, tudo bem, não tem problema, tem coisa que a gente não gosta mesmo, mas a gente vai trabalhando aquilo ali inconscientemente, vai trabalhando, trabalhando para você ter aceitação. Daquilo você pode mudar, você pega e muda, aquilo que não tem como você mudar, você ter aceitação. E o tanto ele fala isso, é uma ferramenta de você aceitar o seu corpo, Sim. né, você aceitar o seu corpo como um ser sagrado, que merece respeito, merece amor, né, merece ser acessado de forma respeitosa, né. Então o tantra ele traz esse olhar para o corpo com devoção. Ele E isso é muito importante, porque a gente acaba vendo na sociedade que a gente vive hoje, a questão de ter tabus, né, diversos tabus, e esses tabus acabam impedindo a possibilidade que possamos nos desenvolver. Então tem muita gente que fala: religião não se discute, política não se discute, sexo, opção não se discute". Ok, mas é quando a gente discute, quando a gente conversa sobre determinado tema, que a gente acaba crescendo, enxergando as coisas através de uma outra ótica. Então isso é bem legal, porque a sexualidade é o portal de vida. Nós chegamos aqui no mundo através da sexualidade, e é justamente a má manutenção, a má utilização dessa energia que gera todos os problemas sociais. Então, uma crença que eu tenho em particular, que eu acho interessante, que faz sentido, é que todos os problemas sociais são um reflexo da má formação familiar. Um filho que não conhece pai, não conhece mãe. Quando eu tô falando um filho que não conhece pai, não conhece mãe, talvez não precise nem de ser biológico, só que pode ser simplesmente algo representativo. Mas essa ausência ali de um amparato para que a pessoa consiga se desenvolver. Então, eu acho muito interessante essa questão do Tantra, por exemplo, com a perspectiva de que existem, dentro da nossa sociedade, diversas e diversas opressões, né? Tipo, opressões que são colocadas social, nossa, tem um homem, nossa, meu pinto é pequeno, meu pau é pequeno, e a pessoa começa a acreditar naquilo e fica naquilo, e pra mulher ter prazer numa relação com o homem não é necessariamente o tamanho da ferramenta da pessoa que vai influenciar, assim como também diversas e diversas mulheres que às vezes está casado durante 10, 15 anos e que nunca teve um orgasmo, nunca teve prazer, nunca teve nada disso. Então quando a partir do momento que você tem esses bloqueios, né, esses bloqueios, você não fala sobre esses temas, a pessoa começa a ficar adoecida, mau humor. sim, inclusive, quando se, inventou, né, a questão da massagem tântrica. Se for um pouquinho mais alto. Sim, que inclusive quando inventou essa questão da massagem tântrica, na verdade a massagem tântrica ela não é tantra, porque o tantra ele não tem massagem. E isso foi uma pessoa que trouxe, né, para trazer um pouco mais essa questão sensorial. Por quê? Porque nós somos pessoas sensoriais. Então o seu corpo ele é todo orgástico. Então como que eu poderia despertar no seu corpo todos os orgasmos que você precisava ter? Através, né, do contato. Então ficaria muito mais difícil para a gente acessar esse orgasmo através da meditação. É lógico que se com muito estudo, muito esforço, você conseguiria, sim, né. Se você praticar, sei lá, todos os dias, pode ser que quando você estiver mais velho, você vai lá e consiga atingir esse orgasmo através da meditação, mas é mais difícil. Então, como que eu poderia fazer com que todas as pessoas que fossem procurar o tantra chegasse a ter um orgasmo? Porque, na verdade, as pessoas realmente elas querem ter prazer. E aqui é que quem tá feliz não enche o saco, né. Então diante disso, eu lembro de uma vez que a gente estava junto num rolê, a gente estava em Belo Horizonte, aí aconteceu uma coisa muito doida, galera, muito doida. A gente tinha chegado, tipo um barzinho que era, eu estava com um violão, normal,
De repente, do nada, tipo assim, do nada veio uma pessoa, nem conheci, nós nem nunca tínhamos visto essa pessoa na vida, e ela falou assim: "Não, esse violão seu é uma bosta, é uma merda". Aí, tipo assim, virei pra ele e falei assim: "Pô, foi meu pai que me deu, eu gosto do meu violão, eu gosto dele". E tentei compreender, porque aquela pessoa estava amargurada ali, em vez de ser reativo, ficar, tipo, combatendo: "Não, eu amo meu violão, é um violão bom demais", não, era é o que eu tenho, o que eu tenho foi do meu pai que me deu. E a gente dialogando, 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 o cara, assim: "Eu sou rico, eu tenho muito dinheiro, você aí que tem e tal", cheio de afirmações, afirmações, mas que, simultaneamente a gente via que era uma pessoa que estava amargurada. E a gente tentando, nesse dia, conversar com ele, entender o que estava, acontecendo, né, com a vida dele, ele muito resistente, estava tipo: "Nó, não, você é idiota, você é que tem", só desse jeito. E no fim, o que que aconteceu? Conta aí, conta. Sim, ele se abriu pra gente, né, falando um pouquinho da história que ele estava vivendo e a gente entendeu exatamente o que que ele estava passando, por que que ele estava tão reativo, né. Tudo a gente entende quando as pessoas estão feridas, elas acabam ferindo outras pessoas, mesmo que não seja a intenção delas. Porque na verdade as pessoas precisam ser amadas e acolhidas, né. Então quando elas acessa isso, né, a gente fez todo esse trabalho de acolhimento, escuta, né, ativa e tudo, e ele foi se abriu pra gente, falou que ele era gay. Então, a gente entendeu que aí por causa daquele homem gigantesco que ele se mostrou ser, né, ele Fortão, né, tipo, bombadão, tá com os braços assim de fora, barbona gigantesca e é uma pessoa que gostava mesmo de chamar atenção através da aparência, estava querendo, né, chamar a nossa atenção de alguma forma, não sei porque a gente nem conhece ele, a gente nem frequenta muito aquele lugar, mas como a gente chegou de repente, a gente estava com o violão na mão, a gente tinha saído de um barco pra ir pra outro, foi um episódio bem engraçado nesse dia mesmo. E eu acho que ele ficou um pouco com raiva que a gente chegou, né. Eu acho que ele ficou um pouco com raiva que a gente chegou no bar. Em poucos minutos a gente também saiu, a gente não ficou muito tempo ali que já estava fechando, e aí ele começou a se abrir, depois de eu até, né, brigado bastante com ele, por final eu até brinquei: "Ah, então essa disputa aí de pau, qual que é o pau maior, deixa eles essa disputa aí". E falei com um outro rapaz que estava com a gente, assim: "Vamos sentar aqui, vamos tomar nossa cerveja em paz". Porque na verdade, quando tem essas discussões, né, as pessoas só estão querendo chamar atenção mesmo, então então a pessoa tá com bloqueio, às vezes ela tá com um problema pessoal, emocional, então existe uma forte influência, né, da sexualidade no comportamento humano. Então a pessoa ali meio que travada, dificuldade de se expressar, de se sentir valorizado, e tem que descontar nos outros, é horrível. tem que descontar em alguém. E hoje, com esse olhar mais terapêutico que a gente acaba, né, a experiência vai trazendo para a gente consegue entender a dor das pessoas exatamente nessa questão dessas atitudes, às vezes, grosseiras, que estão ali se portando, e a gente consegue entender que às vezes ali é só uma coisa que ela está querendo mostrar e ela não está tendo as palavras adequadas e nem talvez a técnica para expressar o que que ela está sentindo. Então a gente vai entendendo ali o mundo dela, né, através do acolhimento, e a gente consegue ter a ferramenta para ajudar. No caso, esse rapaz, ele conseguiu falar com a gente, né, que ele era gay, e tudo bem, depois ele não quis conversar com a gente entendeu, ele foi um pouco grosseiro e a gente precisou se retirar. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas por quê? Porque é uma pessoa que precisa de tratamento. Para esse tipo de pessoa, para todas as outras pessoas, a gente só vai conseguir ajudar elas através de tratamento. Não adianta a pessoa ficar achando que vai ter outras formas que não vai ter. Então, o tanto ele é para todos, não tem, idade, não tem a pessoa pode estar passando por qualquer processo, o tanto ele é um caminho de despertar, de desenvolver. E quando você se interessa por isso, você vai melhorar a sua autoestima, você vai melhorar as suas relações, tanto interpessoais, tanto com você mesmo. Você vai melhorar a sua forma de enxergar a sua vida, a vida das pessoas, você vai ter muito mais tranquilidade para lidar com os desafios. E eu falo que o tanto transformou a minha vida. Eu estava num relacionamento super abusivo, eu era uma pessoa extremamente abusiva. Então, depois que eu saí do tanto, a primeira coisa que eu fiz foi romper esse relacionamento, de mais de 15 anos. Então, hoje eu vejo que o tantra, ele transforma a vida de quem acredita. E se a pessoa se permitir, né, acessar, o tantra ele liberta. Ele realmente ele tem esse poder de afrouxar essas couraças que em algum momento a gente se colocou, né, em nós, com receio ou medo por alguma situação, e ele afrouxa essas couraças que você vai
trazer o seu corpo para esse sutil, né, essa delicadeza da vivência que bate o seu corpo, você sente, vai estar muito mais presente nas coisas, né, nas conversas, você vai conseguir estar mais presente, mais focado, mais centralizado. Não, eu acho super hiper legal essa abordagem do tantra, porque eu já cheguei a fazer alguns tipos de terapia já, alguns foram legais, outras não foram tão legais assim, mas eu vejo o tantra como sendo uma ferramenta muito poderosa e prática de transformação, e não simplesmente uma pseudo ciência, como que a gente pode chamar? Tipo, exemplo, eu vou contar de uma maneira prática o que aconteceu uma vez. Teve uma vez que eu estava precisando de fazer uma terapia de relacionamento e tal, para melhorar as relações e tal. E o que aconteceu? Fui num terapeuta. Beleza. Terapeuta cristão. Em momento algum eu tô falando mal de Jesus Cristo, inclusive eu amo Jesus Cristo, acho Jesus Cristo uma pessoa extraordinária, mas qual que era a orientação que a pessoa deu? Lê a Bíblia e ora junto, que vai resolver. E fez, a gente tentou fazer isso na prática várias vezes, e pagando terapia é caro, velho. Terapia de casal é caro pra dedéu, caro pra dedéu. E você chegar lá pra poder a pessoa virar pra você e falar assim: "Você tem que aceitar Jesus. O que tá acontecendo, de ruim aí na sua vida é porque você não tá aceitando Jesus, vocês não estão com Jesus". Beleza, mas eu acho que o negócio transcende a isso. A gente tem, por exemplo, inclusive, até uma figura pública muito notória, que é o Kaká, jogador de futebol e tal, que, tipo assim, chegou um momento que a esposa dele ele chutou o pé na bunda dele e falou assim: "Ó, não quero mais isso". Cara, tipo assim, uma referência, né, de relacionamento cristão, dinheiro, fama, uma porrada de coisa. Então, orar é legal, é muito da hora, é bacana. Mas oração é orar e colocar em prática. Então, a partir do momento que você traz essa metodologia do Tantra, de colocar o pé no chão, de respirar, de compreender suas sensações, você compreender quem que é você e tal, isso traz uma transformação prática, e não simplesmente através de uma fé cega, né? Então, isso eu acho que acaba ajudando bastante. E eu falo essa questão de fé cega, eu falo em todos os sentidos, não é só terapia cristã, tem terapia talvez africana, candomblessista, umbandista, tudo merece o seu devido respeito. Acho que todas as escolas merecem o seu devido respeito, mas é importante a gente trazer uma perspectiva prática, né, de ação para melhorar nossas relações, nosso relacionamento com a gente mesmo. Então, dentro da visão e experiência que eu tive, assim, o Tantra, eu simplesmente pego uma pessoa que está com dificuldade, rompe as coraças e, como placa, auxilia ela para chegar nas próprias respostas, né? Sem chegar e empurrar pela goela de ninguém aquilo que ela deva fazer. Depois que você tem esse autoconhecimento, né, que você está alinhado ao seu propósito, né, você sabe, você se orientou ali para o que você quer, o tanto também ele te ativa a sua criatividade, ele te direciona em relação a você ter mais paciência com você mesmo, até mesmo para as coisas que não estão dando certo na sua vida. Porque às vezes a gente fica se frustrando por coisas que a gente quer que aconteça numa velocidade, e o tanto ele te traz essa paciência. Então você começa a tomar um café, você saboreia aquele café, você não come aquele café e sai correndo, A tá. gente tem o presente, né, que é o aqui e o agora, que é um grande presente que muitas vezes, na rotina gigantesca e acelerada do dia a dia, você está almoçando, conversando com o cliente, conversando com o patrão, no celular e por um lado, para o outro, assistindo televisão, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, mas você não está presente. Exatamente. E nisso que você vai cansando mais sua mente, então você vai sempre desconectando, assim, em modo automático, né, tomou aqui o suco, você nem sabe qual gosto tinha, e sai correndo, às vezes não dá nem um tchau direito, então sua vida já é corrida mesmo, Sim. né. Então quando você está mais presente, mais consciente, você erra menos. Se você vai lavar o copo, você presta atenção ali, você lava o copo, acabou de lavar o copo, você faz outra coisa, você concentra naquilo que você está fazendo. Tem um ditado social: "Mesmo com pressa, faça as coisas devagar". Sim. Porque você tá com pressa, se você fizer com pressa, vai ficar mal feito, e aí você vai ter que fazer de novo. Tem um filme que fala sobre isso, que é um filme bem engraçado, aquele filme Clique, você lembra do filme Clique? Que ele foi descobriu um controle remoto, conseguiu um controle remoto, que tudo aquilo que era chato, que ele não gostava, ele pulava. Quando vai ver, o tempo passou e não tinha percebido que os grandes prazeres da vida estavam nas pequenas coisas. Você tomar uma água quando você está com sede, você trabalhou, deitar, descansar, ter um momento de comer, um momento de estudar. Então essa presentificação. Então no clique a vida dele passou nhão, gigantesca, de uma forma muito rápida,
E só depois de passar por tudo que ele viu que estava perdendo a presença, perdendo a vida. Exatamente. E o Tântalo também, ele te traz essa consciência de respeito ao outro também, porque você começa a enxergar o outro a partir de você. Quando tem um episódio, né, na Bíblia que fala assim, ó: "Amai o próximo como a ti mesmo". Se você não se ama, se você não tem cuidado com você, como é que você vai cuidar de outra pessoa? Sim. Né, não tem jeito. Então primeiro você cuida de você, dos seus pensamentos, da sua comida, né, das suas ações, e aí depois você cuida do outro, você tem força para cuidar do outro. Porque quando a gente não faz essa construção de amor próprio, né, que o Tantra ele vai te construindo esse amor próprio, esse autocuidado, você vai tendo força, se abastecendo para você poder expandir. E essa expansão de amor que você faz pela humanidade. E é uma coisa que eu sempre gosto de falar, eu reproduzo isso 1 milhão de vezes, todo dia, para todo mundo que, eu converso no dia a dia, que é o quê? A gente, às vezes, dá importância para tanta coisa, mas pra tanta coisa e acha que aquilo é realmente importante, e quando vai ver você não tá dando atenção e valor para as coisas que são verdadeiramente importantes. Então todo dia a gente tem um tantão de problema, e a gente acha que são problemas realmente muito importantes. "Nossa, eu preciso de arrumar o carro, eu tenho que pagar IPVA, nossa, eu tenho que ir para o trabalho amanhã cedo, eu tenho que fazer uma porrada de coisa. Ah, meu filho, escola, bicicleta, uma porrada de coisa". Ok, a partir do momento que você perde a sua saúde, acabou todos os problemas, só tem um problema daqui para frente, que é o quê? Tentar reparar aquilo que você tratou como secundário, que era sua maior riqueza. Então, a gente vê grandes nomes da história, como Steve Jobs, por exemplo, o cara que fundou a Apple, no leito de morte dele, ele falando assim: "Pô, velho, a maior riqueza que existe na vida é a saúde. Daria tudo para poder ter saúde". Então, qualquer desenvolvimento na vida que ele não vem através do viés da saúde, ele é um desenvolvimento falacioso, mentiroso. Então, você pode ter carro, pode ter dinheiro, pode ter um montão de coisa, mas se você não tiver saúde, como que você vai usufruir disso? Então, é bem desafiador. E quando a gente fala sobre a questão do tema saúde, é falado isso dentro de escola? Na maioria das vezes não. Então as pessoas são condicionadas, o que que é legal, o que que é bacana, churrasco, cerveja, Coca-Cola, várias e várias coisas, e poucas pessoas, tendem a refletir, né, tipo, pô, Hipócrates fala da de fazer, do nosso remédio o nosso alimento o nosso remédio. Então a gente vê alarmantemente a cada dia que passa, com essa desconexão do ser humano com a natureza, o surgimento de uma porrada de doença emocional, uma porrada de doença psicológica, psíquica e tal. E a cada dia que passa, aumenta, cada dia que passa, mais farmácia, mais indústria farmacêutica, que é inclusive, uma reflexão que a gente traz, a questão da metodologia Curupira, que é o pare de remediar. Ou você cura ou continua pirando. Se você ficar só remediando, o que que é remediar? É pegar e colocar o problema pra frente, pra frente, pra frente, e não encarar ele de frente. Então, o tantra acaba talvez sendo essa ferramenta de se olhar no espelho, né. Olhar com amor, né, com carinho e acolhimento. Porque se a gente só olhar com essa questão do julgamento: "Ai, eu não devia ter comido esse doce. Ah, eu não devia ter feito isso ou aquilo". Você sempre vai dar culpa e a culpa ela não transforma. O que você precisa ter é autorresponsabilidade. Então você tem que ter responsabilidade das coisas que você está fazendo para não ser para o seu corpo e automaticamente para sua família, né. Por exemplo, um pai e uma mãe que tá levando um refrigerante para dentro de casa, você tá levando saúde ou você tá levando doença para sua família? Não, e isso é uma coisa extremamente séria, que o desenvolvimento da criança, ele começa já desde o ventre até os 7 anos ali, é aonde que impacta muito, 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 muito na saúde da velhice daquele indivíduo. Então, a questão de amamentar com leite materno, a questão de não tomar Coca-Cola. Pelo menos não nessa idade, vai dar se for dar Coca-Cola para o seu filho, dá depois de 7 anos. O ideal é ele Eles vai lá e compram. é, tipo, Tipo, que ele eles vão comer errado, não adianta. Você consegue policiar o meu filho mesmo tá com 16 anos, ele toma Coca-Cola, ele come coxinha da esquina, não importa. Mas se você conseguir plantar a saúde dentro da sua casa, que é onde ele faz as principais refeições, o que ele comer ruim lá na rua, tá tudo bem. Você já conseguiu equilibrar o dentro de casa. e é uma coisa também que é normal você tentar fazer a coisa de uma maneira muito impositiva, acaba saindo pela culatra. Eu particularmente, meu pai criou a gente dentro de uma cultura mais vegetariana, vegana e tal,
E inclusive ele até ia na escola, não, que ó, meu filho ele não pode comer carne, tem que fazer uma comida separada pra gente. Aí essa questão da proibição, tal, já era efeito reverso. Reverso. Então o que que a gente queria? A gente queria carne, queria carne, mas a gente teve a experiência de só começar a consumir carne mesmo, Coca-Cola e tal, após os 10, 12 anos de idade. Não me recordo exatamente com exatidão, mas acaba gerando o caminho reverso. Então, tipo, você chegar, explicar e tal, falar assim: "Ó, isso aqui pode ser melhor dessa forma". Poxa, você tiver seu próprio dinheirinho, vai lá e compra. Se você quiser, você vai lá e compra, mas não trazer isso pra dentro de casa, né, que é uma coisa bem complicada. Então, diante disso, a gente reformar, né, esses hábitos, a gente conseguir olhar tudo de uma maneira horizontal, uma perspectiva panorâmica, questão da alimentação, da sexualidade, são todas ferramentas para que a gente consiga se tornar seres humanos melhores, e a partir do momento que a gente se torna seres humanos melhores, a gente acaba criando uma sociedade melhor também, do micro para o macro. E essas mudanças que a gente fala, assim, internas, né, essa consciência que a gente vai trazer pra a gente vai buscando se desenvolver cada vez mais, né, então é uma construção. E aí você vai melhorando automaticamente o seu nível de amizade, você já vai entender que aquele amigo, às vezes, tóxico, talvez você não pode ficar tão perto, e aí você afasta, porque você não vai se permitir estar em um lugar onde você não se sente bem. Portanto, ele traz muito esse olhar porque você fique bem com você mesmo, aonde você estiver, você tem que estar sendo amado, respeitado, entende? Por quem você é, não importa rótulo, nome, valor, classe social, é quem você é. Por você ser, você já tem que merecer que ser amado, respeitado e valorizado. Então isso vai trazendo relações cada vez mais amorosas, relações, que vai fazer com que você cresça, que você se desenvolva, que você aprenda também, que você está sempre aprendendo um com o outro, né, a gente está aqui nessa terra para aprender, e essa convivência vai ficando cada vez mais gostosa, né. Sim. E é super legal que no início a gente estava falando sobre a questão do seu trabalho enquanto vendedora e tal, e depois você acabou se encontrando na massoterapia. Você aconselha que outras pessoas também se tornem massoterapeutas? Olha, eu aconselho você buscar aquilo que o seu coração pulsa, porque eu penso assim, olha, a gente não vive muito, né, vamos dizer o seguinte, É nós sempre um diamante, é um diagnóstico. trazer uma realidade. Então, quando você trabalha com uma coisa que você não gosta, é como se você estivesse matando o seu corpo mais rápido. Então, se você pode escolher, né, não é para todo mundo, tem gente que não se adapta a trabalhar, né, para si mesmo, tudo. Se você tiver condições de buscar algo que você realmente se identifica, investe em um curso, vai lá, aprenda, se especialize e faça exatamente aquilo que você quer fazer. Por quê? O trabalho é você querendo ou não. Hoje mesmo, domingo, eu fui trabalhar. Eu fui atender o cliente, ele tá de prova. Então, trabalho é trabalho. Trabalho, quando você fala que assim, ó, eu vou fazer isso, tem que ser um compromisso que você tem que ter com aquilo que você está fazendo. Então, faça sol, faça chuva, você tem que estar ali. Até porque a gente tem que pagar as contas também. E o Confúcio, um filósofo, ele fala sobre, o nosso único desafio diante da vida é descobrir o nosso trabalho. A partir do momento que você descobre o seu trabalho, nunca mais você precisa de trabalhar. Então isso é muito legal, porque é uma coisa que eu sempre afirmo para todo mundo, velho. O mundo está cheio de gênios que creem ser idiotas, porque sempre vão mal naquilo que eles querem tentar obrigá-lo a ser bom. Então a gente está aqui diante de um cenário onde nós temos um macaco, um gato, um leão e uma zebra. Em nome da justiça, nós vamos submeter todos eles à mesma prova, que é o quê? Subir na árvore e pegar banana. Então, quem vai ter maior facilidade? Sem dúvidas é o macaco, não é? Então, outras pessoas, por não terem essa facilidade, às vezes, podado, se sente ali bloqueado e crê que é um verdadeiro idiota porque não consegue se adaptar, por exemplo, naquilo que está sendo cobrado da pessoa ser boa. Então, diante disso, eu vejo que o Tantra, ele, inclusive, pode ser uma ferramenta de auxiliar, né? Na pessoa encontrar qual que é a verdadeira identidade, o que que ela quer seguir. E eu particularmente, uma coisa que funcionou muito bem pra mim, que quando eu tentava perguntar assim: "Nossa, o que que eu quero? Nossa, qual que é o meu objetivo de vida?", tal, só ficava mais confuso. Só trazia mais problemas, mais problemas, mais problemas. E uma coisa que eu te recomendo, por exemplo, se você ainda tem essas dúvidas, tem essa dificuldade, é utilizar a técnica da eliminação. O que que eu não quero pra minha vida? Quando você vai eliminando aquilo que você não quer, você acaba se aproximando daquilo que você quer e acaba se tornando,
algo mais feliz, mais agradável. E quando a gente tá feliz, né, a gente não enche o saco, e quando a gente tá feliz, a gente acaba conseguindo prosperar melhor, ter mais saúde, e acreditamos muito nessa perspectiva, né, de que acaba que as doenças elas nascem primeiramente dentro do campo emocional e depois acaba se manifestando no corpo físico. Inclusive eu trabalho, né, com vibrações fortes, né, de tensões, então a gente entende quando a pessoa passa por muita pode ser algo que uma mudança, assim, de aspecto profissional, horário de serviço ou alguma coisa que alterou ali, eu já sinto no corpo da pessoa a tensão que ela passou. Então é muito forte essas questões da gente, né, somatizar no corpo. Sim. Então a gente tem que ter esse olhar mais acolhedor mesmo com o nosso estilo de vida, né, se, permitir descansar, chegar final de semana, ir para uma cachoeira, colocar o pé na areia, na água, né, deixar aquela água levar embora aquela semana toda complicada, porque a gente tem que trazer para a gente essa questão da natureza. A natureza ela é curativa. Então se a gente puder andar descalço pelo menos um pouco em casa, né, ter alguns novos hábitos para a gente não ficar com essa energia parada na gente, né, essa sobrecarga do dia a dia, e um pouquinho relaxar, né, sentar, ver o filme, não sei, ler um livro que você gosta, ter alternativa enquanto você não pode mudar de emprego, né, enquanto você não pode tirar suas férias, trazer coisas ritualísticas para o seu dia a dia, para que você possa ali ter um momento de tranquilidade, de prazeres, né, porque o prazer ele está em todas as coisas. Deixa uma recomendação pra galera aí de filme, um filme que você acha legal. Ai, um filme que eu gosto. Gente, eu gosto de filme pra rir. Eu assisto de filme pra você refletir também, gosto, mas eu gosto de filme mais pra rir. Porque eu acho que a vida já é bem pesada, se a gente ficar só nessa questão de, né, Sim. então eu vou um filme brasileiro, eu amo o Auto da Compadecida. Bom demais. Que é o filme massa, você ri demais e, como diz, distrai, né, a cabeça. Bom demais. Sorrir é o remédio. Com certeza, é altamente Curativo. terapêutico e curativo. Inclusive, quando você está passando por uma situação de estresse, se você conseguir, né, fechar os olhos e sorrir, só sorrir, você está mandando uma mensagem de felicidade para o seu cérebro, você consegue driblar essa situação. Você vai É, ficar mais relaxado, mais tranquilo. eu vi essa instrução, né, que fala das posições de poder, tipo, na hora que você tá com desequilíbrio e tal, você olhar pra cima, pegar o seu maxilar, pressionar, colocar as suas mãos do lado, ficar em pé, coluna ereta pra cima, você gritar, colocar a mão pra cima, coisas assim, ajuda a reprogramar o seu cérebro para poder ver que você tá numa situação ali que tá ok. Então isso é bem legal. Tem o shiatsu também, que é uma técnica de automassagem, né, pra você romper com dor de cabeça. Então, tipo assim, massagem é uma coisa milenar, uma coisa que, eh, milênios já transformou a vida de muita gente, tá, presente na terra desde os época dos samurais, e cada dia que passa vem uma nova tecnologia para verdadeiramente curar e não só simplesmente ficar remediando. Então, bem legal essa apresentação do Tantra. E qual consideração que você tem a mais para poder falar sobre o Tantra? Tem alguma coisa que você queira, dar de dica, tipo assim, como escolher um bom profissional, como saber que é um profissional realmente sério, o que fugir, não simplesmente não ir nesse tipo de profissional que é fria. É. É importante que você saiba a formação, né, onde a pessoa se formou. Eu formei na Comuna Metamorfose. Eh, então o Instituto Metamorfose é o que mais treina educadores tântricos para poder estar sendo de forma profissional, acolher o seu caso de forma, né, terapêutica. E quando você vai ir, num educador tântrico, vá com essa ideia na mente que não é prostituição, porque também se você busca algo sério, você vai num lugar que é sério. Então, eh, vai ser um valor diferente, né, as pessoas às vezes assusta com o preço, porque realmente é um tratamento, como se você tivesse indo no psiquiatra, como se você estivesse indo no ginecologista ou qualquer outro médico. Então, eh você pode, pesquisar também de outras formas, jogando no Google, sabendo, né, a nota da pessoa, né, no lugar mais difícil de você acessar a informação, para você entender se é exatamente o que você está buscando, né. E quando você estiver buscando autoconhecimento, vá no educador tântrico.
As pessoas normalmente elas gostam de procurar as coisas em outros lugares, né. Então, às vezes, se você buscar o que você está querendo num lugar sério, você vai encontrar com certeza uma experiência fantástica, transformadora, de autoconhecimento, revolucionária, e é uma ferramenta que eu falo pra você, se você souber utilizar na sua vida, além daquele tratamento que você está tendo ali, se você levar isso para o seu relacionamento, pra levar para o seu trabalho, você vai ver que vai mudar a sua vida, de forma transformadora. E muda de verdade mesmo, inclusive, trazendo um exemplo prático para que você possa compreender, é impressionante, velho, impressionante que tem jovem, adolescente de 27, 28 anos, utilizando, por exemplo, Tadalafila, sei lá que tem, Azulzinho, uma porrada de coisa, para quê? Para conseguir ter uma performance sexual, para poder conseguir ter desempenho, etcétera, e isso faz muito, mas muito mal para a saúde. E por que que a pessoa cai nessa furada? A gente não tá falando que o problema é a não utilização consciente do medicamento, que a pessoa talvez está mais velha e tal, não sei, não sei, é o psiquiatra que vai ter que procurar tratar isso, mas o jovem, cara com 27, 28 anos, menino de 18 anos tomando Viagra pra o quê? Ter performance, surpreender e tal, ter um sexo performático e tal, sendo que talvez o que a pessoa tá precisando de verdade é desbloquear e compreender melhor a sua sexualidade. É, como eu disse, pessoas feridas ferem pessoas, né, então a própria relação, às vezes a pessoa vai com aquela questão de: "Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ficar assim". Então quando você coloca essa roupagem em você, né, igual ele falou performance, o sexo não é para performar, né. Vamos dizer o seguinte, as pessoas não aprenderam nada do sexo, aprenderam o sexo de uma forma pior que seja, Através da pornografia. terapia, né, inclusive a gente vai fazer um podcast só para falar sobre isso, o quanto que atrapalha a sua vida, seu relacionamento, e quanto atrapalha você, o seu cérebro de funcionar. Porque o seu cérebro fica condicionado àquilo, então você pode ter N problema, por exemplo, Já problema de ejaculação precoce. né, que é um dos fatores piores, assim, que uma pessoa pode passar, né. Então é toda uma construção ali para que você tenha, uma ideia, uma E perca de energia, que uma coisa que acontece também, quanto mais a pessoa fica se masturbando, 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 ela perde energia de vida. Uma pessoa fica ali o dia inteiro, tipo assim, só quer dormir, dormir e tal, perde a criatividade. tem uma fala de Osho que ele fala assim que não se queima uma vela em cima e embaixo. Ele fala exatamente sobre isso, a pessoa ficar viciada, né, em pornografia e viciada na masturbação. Por quê? São 2 casos bem complicados, você além de perder a sensibilidade do pênis, né, porque não existe pressão vaginal igual à sua mão. Então você vai perdendo a sensibilidade, você para de ter prazer com a sua parceria. E aí acontece um problema que está acontecendo em grande escala, por quê? Porque a pessoa não consegue chegar ao orgasmo com o sexo, né, e aí ela não consegue satisfazer a parceira e também não consegue se satisfazer, e aí vira um rombo gigantesco. Aí o relacionamento esfria, né, vários problemas. Então, para as pessoas inclusive que são viciadas em pornografia, a primeira coisa que eu te falo é a seguinte: traga para você uma zona de desconforto. É o que eu falaria para o meu paciente. Tenta ver, em pé, traga desconforto para aquele momento, porque se você ficar de uma forma confortável, seu organismo nunca vai sair daquilo e você está sempre é igual droga, gente, vai ficando cada vez pior, mais dependente. Aí você para de trabalhar, você para de conviver com as pessoas, né, você vai entrar num ciclo vicioso ali que fica difícil de sair. Então procure ajuda, sabe, E no ele pode ajudar. no caso feminino também tem que gerar um outro exemplo, né, que os homens acabam sendo muito vítima dessa perspectiva performática, de surpreender e etcétera, o que traz um adoecimento muito grande. E em contrapartida também, a gente tem uma sociedade no qual estimula o homem a ser o caçador. "Nossa, vai lá e pega a menininha, incrível". Mas, enquanto o homem tem que ser caçador, tem que procurar, transar, fazer loucão e tal, a mulher não pode dar. Então é essa formação social que a gente tem. Então, diante disso, falar sobre sexualidade, muitas vezes para as mulheres, elas têm essa dificuldade. Tem essa dificuldade de se abrir, dificuldade de conversar, Seu próprio corpo. conhecer o próprio E corpo. aí, o que que acontece? Aí elas vão para aquele lugar de: "Ah, eu não gosto de sexo.
Aí o questionamento que a gente tem que fazer: "Será que não volto? Será que não tá legal o sexo pra ela, porque talvez ela tenha dificuldade de ter orgasmo?". Porque imagina se o sexo é só bom pra uma pessoa, pra outra vai ser horrível. Então, se a pessoa não está gozando, ela está infeliz, e aí ela vai ser infeliz no relacionamento. Então, como que a gente pode ajudar essa mulher a se conhecer melhor, se desenvolver e aí gostar, a passar a gostar, né, se essa interação sexual, que é uma delícia, gente, vamos pensar bem que é muito boa. Então, quando a gente entende nosso corpo, né, e se conhece, a gente vai entendendo também e vai desbloqueando isso, né, a gente começa a falar sobre. Se não tá legal, a gente tem coragem de falar assim: "Não, amor, não tá legal assim, vamos com um jeitinho, vamos fazer de outra forma, vamos descobrir uma posição nova que fica com os 2". Então, é falar sobre, né. Com jeitinho, com amor, com carinho, tudo se ajeita. O que não pode é só o homem chegar ao orgasmo, que isso pra eles é fácil, né, e a mulher ficar ali chupando o dedo, né. Inclusive eu indico as minhas pacientes, todas elas, quando elas saem da minha sessão, eu dou uma atividade física para ela fazer em casa com o bulletzinho. Depois eu vou trazer para vocês verem como que é o bullet, que é uma coisa simples, uma ferramenta ótima pra mulher conhecer o corpo dela melhor e ela poder desfrutar disso junto com o parceiro. Porque senão não tem graça, gente. É, e isso acaba também plugando na perspectiva de que muitas vezes, é atribuído talvez a responsabilidade dela conseguir chegar lá, não, é a responsabilidade do homem, mas na verdade não, é uma responsabilidade conjunta, né, que através dela conhecer o próprio corpo, isso facilita para que ela tenha relações mais saudáveis, etcétera. Então, pessoa que não conhece o próprio corpo, ela adoece, começa a adoecer, todo mundo tá em volta. Não, o problema é o parceiro, muda de parceiro, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, acaba chegando DST, acaba chegando uma porrada de coisa, não foi resolvida a origem do problema, que é o autoconhecimento. E quando essa mulher se conhece, ela passa a ter muito mais amorosidade no relacionamento. Por quê? Porque ela entende que além do corpo dela ser sagrado e tem o respeito por ela mesma, né? Que ela não vai deixar qualquer pessoa invadir o espaço dela, que é sagrado, um portal, né? A gente vê a Ioni como um portal. É como se ele realmente fosse abrindo para você, né? É muito bonito uma mulher, quando ela sai excitada, que ela vai se abrindo como uma cor mesmo. E é muito bonito isso, eu falo assim, é lindo de ver, quando a mulher vai excitando, né, ela vai abrindo aos poucos, ela vai deixando, ela vai se permitindo. Então o homem também tem que ter essa ideia que o homem já vai pronto, né, com o relacionamento, ele vai pronto para as relações, agora a mulher não, ela vai se abrindo aos poucos. E esse abrir aos poucos é bom, porque ela não vai deixando só quem ela quer acessar ali. E tá tudo certo essa forma de ser, que é bonita de ser assim, né. Então, essa mulher vai se respeitando e ela vai se abrindo aos poucos, ela vai construindo uma relação e quando ela tá segura nesse relacionamento, ela se entrega e aí ela consegue chegar ao orgasmo também. É uma coisa mais interna do que física. Então, para a mulher ela conseguir chegar ao orgasmo, além dela ter esse autoconhecimento, ela tem que estar bem nesse relacionamento, ela tem que estar bem, se sentindo amada, se sentindo segura, né. O merecimento dela, a autoestima dela tem que estar boa, porque se ela não se sentir bonita, ela não vai querer nem deixar o cara, né, colocar a mão nela, então vai dificultando as coisas, ela não vai ter prazer, né. Resumidamente, quem tá feliz não enche o saco. Então Exato. isso é bem legal. Então pra gente, finalizar o podcast, a gente falar sobre um projeto que a gente deu um start, eu acho ele extremamente interessante e um pouco rebelde, né, que a gente acaba trazendo uma perspectiva um pouco diferente do normal, que é do anticasamento, do nosso projeto Casal PLR, por exemplo. O que que é o anticasamento? O que que é a perspectiva que nós estamos trazendo pra galera? Quer falar um pouquinho ou eu começo? Bom, pode começar. Beleza, vamos lá. Galera, eu não sei qual que é a experiência de vocês, se vocês têm um pai, uma mãe presente, mas, eu desde pequeno tive meus pais e eles inclusive estão unidos até o dia de hoje. Então a gente decidiu criar um projeto que se chama anticasamento, é uma bandeira, uma perspectiva. E o que que é o anticasamento? O anticasamento não é o antifamília, não é o anti, Jesus Cristo, não é um anti, desenvolvimento coletivo, não é isso. Mas sim, é uma crítica ferrenha ao casamento enquanto uma instituição. Então a pergunta que eu te faço é a seguinte: casamento, ali, padre, pastor, até que a morte nos separe e tal. Então, existem ali expectativas que elas são cumpridas para poder agradar os familiares, agradar a igreja, agradar a Sociedade. sociedade. Mas e você?
E os acordos entre você e o seu companheiro? Entre você e a sua companheira. Essa perspectiva do felizes para sempre, a gente vê cada dia que passa, o quanto que as coisas são um pouquinho diferentes disso. Então meus pais sempre foram unidos, inclusive moram juntos até hoje, mas você acredita que o relacionamento deles só começou a funcionar de verdade a partir do momento que eles decidiram: "Olha, não existe mais casamento. Existe agora é amizade, companheirismo". Eu lembro de quando eu era pequenininho, direto, meu pai e minha mãe discutindo o tempo inteiro, discutindo, e após o rompimento, não tem mais casamento. Eles estão juntos, têm relações, estão unidos até os dias de hoje. E surpreendentemente, por que será que somente após o rompimento do casamento começou a funcionar? Eu atribuo isso ao quê? A casamento enquanto instituição ser uma ferramenta que atende às expectativas do alfaiate, faz o vestido, faz o terno, da costureira, do empresa de salgadinho, do padre, do cartório, etcétera. E existe toda uma pressão muito grande em cima disso, que muitas vezes acaba gerando uma puta mega hiper expectativa, e felicidade é igual a expectativa menos realidade. Quanto mais expectativa você cria em cima, da realidade, menos feliz você é. Você esperar do outro, ai, totalmente contaminado com o sonho Disney, com o sonho de princesa encantada, de príncipe encantado, de encontrar metade da laranja. E essa perspectiva do casamento é uma perspectiva que a gente precisa de refletir sobre ela. Inclusive porque grande parte dos problemas sociais, eles são reflexos do quê? De uma má formação familiar. E o casamento, enquanto instituição, a gente observa ele, ao longo da história, como felizes até que a morte nos separa, unidos até que a morte nos separe. Então a gente vê muita gente: "Nossa, eu sou capaz de morrer por tal pessoa, mas eu sou capaz de viver por outra pessoa?" Contribua com. Interessante isso aí. O que eu vejo, né, nos relacionamentos que tendem a fracassar, né, é exatamente a falta de individualidade da pessoa. Tipo, porque ela casou, ela tem que fazer tudo junto, Sim. né. Só separa só para atrapalhar, mas vai no cinema, vai junto, vai no final de semana na casa de alguém, tá junto. Então, essa ideia de estar sempre um do lado do outro em todos os momentos, não dá aquele espaço para uma pessoa sentir saudade e falta da outra. Então, às vezes, é importante você ter seus amigos, você saia com ele, ela ter os amigos dela e ela saia com ele. Por quê? Para trazer também essa questão de expansão. Você com os seus amigos, ela com os amigos dela, e aí você abre um pouquinho mais essa questão do relacionamento para ele ficar só a caixinha ali, vocês dois para tudo. Sim. A sua mente vai expandindo, você vai tendo outras experiências e você vai ter coisas legais para você chegar em casa, falar. Uma coisa que é super importante da gente frisar, que eu já devia ter falado isso antes, mas eu não falei, que você sabia que o casamento enquanto instituição, ele inicialmente, a questão do amor romântico era uma coisa secundária. Na verdade, talvez não era nem necessário ter amor. Os casamentos, antigamente, eles eram arranjados. Então o casamento ele foi feito como um instrumento de dominação social, distribuição de terra e etc. Então antigamente tinha muito essa perspectiva, tipo, nó, se você engravidar minha filha, se você não casar com ela, eu vou te matar. Era, então, as relações mantidas por negócio, se o relacionamento, o casamento, por exemplo, não fosse um negócio, não precisaria de duas testemunhas, e em momento algum a gente está falando que as pessoas não devam se relacionar, que elas não devam ter uma família, mas sim que a gente precisa de repensar, de refletir sobre essa estrutura tradicional que a gente tem do casamento e, por que não, criar os nossos próprios contratos, alinhar através do casal as nossas próprias expectativas. Então a Nicola ela falou uma coisa muito interessante sobre a importância da individualidade, né, de cada um. Não somos metade da laranja, mas sim 2 laranjas completas e ambos tendo a sua individualidade, a gente ter esse respeito com o próximo. Uma coisa que é fundamental, fundamental mesmo é o quê? Propósito em comum. Uma casa que é dividida contra si mesmo é uma casa, uma família falida. Então isso está presente ali no Sun Tzu, da Arte da Guerra, está presente em diversas escolas esotéricas e filosóficas da importância da gente ter, a gente não é metade da laranja, mas juntos. Que, ó, qual que é o nosso propósito? O que nós temos fazendo? Qual que é a nossa direção? Senão vira um cabo de guerra, cada um puxando para um lado e aí a parada não funciona. Então, a partir do momento que você tem um propósito em comum,
Você pode estar chateado com outra pessoa, você pode estar nem todo dia é legal, velho. Nem todo dia é legal, nem todo dia é feliz, e faz parte. Tá tudo bem, velho, tá tudo bem. Então esse apego à fantasia da felicidade extrema e tal, 24 horas por dia, felizes para sempre, é simplesmente uma forma aí de você enxergar que vai dar errado, velho. Vai dar com certeza muito, 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 muito errado. Vamos fazer uma análise muito rápida, muito básica? Escola, nossa primeira experiência de sociedade. A gente vai, sai de casa, vai conviver na escola. Na escola, o que que a gente aprende? Tirar boas notas, arrumar um bom emprego, ok, bacana. Então você estuda, 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 passa no vestibular, arruma um emprego, arruma um casamento, bacana, show de bola. Você trabalha numa área, a sua companheira trabalha numa outra área completamente diferente, então não tem problema, o tempo inteiro. Um é engenheiro, o outro é dentista, ok. A gente vai para o nosso trabalho, a gente está lotado de problema. E a gente chega em casa e ainda tem os problemas de criação de filho, problema da família. Então, a gente chega, quer compartilhar os problemas que tá acontecendo no trabalho, nossa, não tem disposição para poder ouvir o que o outro tá falando, porque tá cansado, aí ele já tem um acúmulo de problema de casa também, aí aquilo que era felizes para sempre, com o passar dos tempos, vem a impaciência, a falta de educação, a falta de fio do trato, que com o decorrer disso vai gerar o quê? Desgaste. O desgaste, você fica acostumado com a relação ali, aquilo cai na monotonia do dia a dia, e sempre na rua vai ter outras relações muito mais atrativas, não é verdade? Uma pessoa mais bonita, mais atraente, mais legal. E o que que acaba acontecendo através disso? Natural, ser humano. A gente, às vezes, se atrair por outra pessoa, achar que nosso parceiro atual não é exatamente aquilo que a gente estava procurando, a gente substitui. A maioria das vezes isso acontece muito, 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 muito mesmo. E principalmente, um fato muito importante, isso é um dos principais problemas que acontece dentro de escritório, consultório psicológico. Mulheres que chegam, pô, eu dediquei a minha vida para a família. Não estudei, não trabalhei, não fiz nada. O marido agora arrumou uma novinha de 18, 19 anos, foi embora. Eu não sei o que eu faço mesmo. Você abre mão da sua vida, né, hoje em dia é menos, né, hoje em dia as mulheres já correm atrás, sabe, a necessidade que tem de estudar, ter uma carreira, ter uma boa profissão e se manter, porque antigamente realmente era assim, na época da minha mãe ela já quando ela se casou, ela mesma já juntava as coisas, já tinha o trabalho dela e tudo, mas Proi provavelmente a mãe dela já que não teve essa questão, né, e meu avô morreu muito cedo. E o que a gente está falando aqui nesse presente momento não é sobre uma questão de fé, não é nada disso, porque existe dentro da perspectiva cristã a questão do homem ser provedor e etc. É bacana, a gente não está entrando nesse mérito. O que a gente entra no mérito é na importância da autogestão, da pessoa dar conta de cuidar de si mesmo, sem depender do outro. Então, a gente não enxergar no outro um salvador. Então, a gente é sempre treinado para isso, na maioria das vezes. Se alguma coisa está dando errado na nossa vida, o problema é ou porque Deus não quis, ou porque o diabo atrapalhou. Ah, eu vou procurar um psicólogo, o psicólogo não trouxe resultado nenhum, que só ouvi, eu fiz tal coisa assim. Procura o psicólogo como se ele fosse um salvador. Então, a gente transfere uma responsabilidade muito importante, que você é o grande arquiteto da sua própria vida. Você transfere essa responsabilidade para o outro e sempre fica frustrado. Por quê? Você está sempre na expectativa, expectativa, expectativa do outro, do outro, do outro, do outro, e a sua real ação no dia a dia muitas vezes é deixada de lado. Por isso é um dos grandes questionamentos que a gente traz do casamento como uma ferramenta de opressão, não só casamento institucional, como uma opressão não só do lado feminino, quanto do lado masculino também. Ah, nós temos que o homem, a função dele é prover, 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 a mulher é cuidar dos filhos e tal. Coloca essa obrigação e coloca um peso muito grande nas costas do homem. A mulher, por exemplo, ela não pode trabalhar, ela não pode fazer tal coisa assim, assim, assado. Isso é muito prejudicial, extremamente prejudicial, e a gente vê isso dentro de consultório psicológico, diversas pessoas passando por esse problema. O machismo estrutural, de toda essa perspectiva. Então, no casal PLR, a gente pegou esse problema social que existe, gritante, latente, que a gente vê dentro dos consultórios psicológicos, da pessoa sempre enxergar o outro como sendo o motivo da felicidade, etc., não conseguir enxergar em si a autonomia e tal, e decidimos criar um projeto no qual incentive a pessoa a conseguir se desenvolver em todas as áreas. Então, a metodologia Curupira ela não é uma escola para poder passar no vestibular, ela é uma escola para a vida, uma escola no qual a gente vai
discutir, conversar de uma maneira 100% horizontal sobre saúde, educação, alimentação, sexualidade, tecnologia e, inclusive, empreendedorismo e geração de renda através da internet. Então existem diversas e diversas mulheres que estão hoje passando por uma situação de desespero, com filho dentro de casa, 3, 4 filhos, não tem condição de trabalhar, se sente impotente quando você não tem renda, você se sente impotente, e criar filho não é fácil, é um trabalho também, e é um grandíssimo trabalho, e através disso da internet a gente vê como sendo uma excelentíssima ferramenta para que possamos possibilitar que a pessoa dentro da própria casa dela, ela consiga trazer arroz com feijão para dentro de casa, através da venda de algum produto, de algum material e tal. Então, esse foi o nosso primeiro episódio do CurupiraCast. Nosso objetivo aqui era testar, né, pela primeira vez colocando o computador aqui, a gente não tem uma equipe agora para poder ficar mudando as câmeras, então tá um pouquinho simples no presente momento, mas a gente vai seguindo dentro da perspectiva do primeiro a gente faz, depois a gente melhora. Frequência gera excelência. E deixe aqui nos comentários sugestões dos próximos temas e sugestões de convidados para poder participar junto com a gente. Tem alguma consideração final, Nicole? Sim, para vocês, né, que se interessarem mais pelo esse assunto do Tantra, né, vai lá na minha página no Instagram, Nicole Tantra, né? Sim. Lá tem bastante material, mas eu vou estar postando mais coisas também para poder estar expandindo aí a consciência de todos vocês que se interessarem. E gratidão aí por esse tempinho com a gente. Show de bola, show de bola. Então, o CurupiraCast tem como objetivo incentivar para que todos nós nos tornemos pessoas melhores, seres humanos melhores. E você está convidado a se inscrever no nosso canal, deixar sugestões e a gente vai construir isso aí tudo de uma maneira colaborativa e estamos abertos aí a sua sugestão. Vamos estar aqui embaixo o Instagram da Nicole, o meu Instagram também, e te vejo aí nos comentários. Valeu, até a próxima.